estamos estudando sobre o livro de Judas e hoje nós vamos ver a respeito da graça do nosso Deus. O título da mensagem é Chamados para honrar a graça de Deus. Judas, ele inicia o seu livro revelando uma coisa bem interessante, revelando que ele começou a pensar em escrever acerca de um determinado assunto para os irmãos, só que de repente ele se sente obrigado a mudar o assunto. Observe o que ele diz, Judas capítulo 1, do 1 ao 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então você observa nesse finalzinho que Judas ele identificou, ele descobriu qual era o mal que estava atacando a igreja, que estava corroendo a igreja por dentro. Ele disse, olha, tem dentro da igreja pessoas maliciosas que se infiltraram, eles não são dos nossos, mas eles se infiltraram com um objetivo. E Judas descobriu qual era o objetivo. Qual era o mal que essas pessoas queriam implantar no meio do povo de Deus. Era atacar a graça de Deus. E ele expressa de forma bem clara que este mal era o fato deles abusarem da graça de Deus. Fazerem da graça de Deus uma desculpa para o pecado. E eles pervertiam outros irmãos com isso. Era como se eles vivessem de forma libertina, fazendo o que bem queriam, o que os seus corações mandavam. E quando os irmãos viam isso, que não entendiam, iam questionar, eles diziam, tu não sabe que a gente é salvo pela graça? A graça de Deus não precisa de obras, não precisa de nada disso, que a gente é só seguir o coração. E hoje há uma mensagem muito forte nesse sentido. Siga o seu coração. O que o seu coração mandar é o que você precisa fazer. Para que você não seja um menino frustrado, uma menina frustrada, um homem frustrado, uma mulher frustrada e se ataca constantemente no mundo a graça de Deus, querendo colocar um trono para que o seu coração, o seu ego seja ali estabelecido. No entanto, Judas, ele não quer que se ignore a graça de Deus. Porque o arminianismo tomou um caminho reverso, mas um caminho errado também. Esses libertinos, eles diziam, não, nós somos salvos pela graça, vamos viver nossa vida de qualquer jeito, que é um erro. Mas, por outro lado, quando Armínio se levantou, ele com cuidado, preocupado para que esse tipo de coisa não atingisse a igreja, ele diz, não, você é salvo pelas obras. É pela graça, mas é as obras que te salvam. E aí trouxe um lado completamente herético e a graça de Deus é atacada de todos os lados. Por aqueles que usam ela como desculpa para o pecado, por aqueles que usam ela para dizer que ela não é suficiente, mas que as tuas obras é que te salvam. Então Judas ele está preocupado com isso. E o interesse de Judas aqui, pelo Espírito Santo, é que a graça de Deus seja honrada no meio do povo. Chamados para honrar a graça de Deus. Foi para isso que você foi chamado. De que maneira? Como o salmista, no Salmo 63,
do 2 ao 4, que diz assim: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua graça e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Então você preste atenção no que o salmista está dizendo. Quando eu referi para alguém do meio evangélico isso, ele se escandalizou. Quando eu falei para uma pessoa, olha, a graça de Deus é melhor que a vida, tu é louco? Como a graça de Deus é melhor que a vida? E alguém experimentado no evangelho. Mas observe que é o salmista, não é Júnior, não é homem que está dizendo isso. É o Espírito Santo que está revelando que a graça de Deus é melhor que a vida. Então trate de honrá-la, mas trate de honrá-la da forma que Deus ordena, nem levando ela para um lado de libertinagem e não fazendo ela também dependente de obras. Sabe por quê? Porque veja só, a graça de Deus, ela não é vazia. É a primeira parte que eu quero que você entenda, ela não é vazia. Veja só, a graça de Deus pelas obras não é graça. Entenda isso. Se você é salvo pelas obras, então não existe graça. Existe esforço, empenho, sacrifício de sua parte e conquista com os teus méritos. Por isso, a graça de Deus pelas obras não é graça. Ela não depende das obras para ser graça. Observe, Romanos capítulo 11, 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando Deus te escolheu para Ele, quando Deus te elegeu para Ele, isso foi por causa da eleição da graça. Deus concedeu a você a graça. E aí ele acrescenta dizendo: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não tem lógica, não faz sentido. Se é graça, não é por obras. Então o teu esforço, as tuas orações, a tua perseverança, as tuas obras não te salvam. Quem te salvou foi a graça de Deus. Só que existe ainda algo dentro dessa mensagem, que é a continuação, que diz que a graça produz obras. Ora, se é pela graça que você é salvo, por que então, antes, o apóstolo Paulo diz ainda nesse mesmo texto, quando Elias está questionando o Senhor e dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas, de que adianta eu continuar? Eu fiquei sozinho, não vai dar em nada. Então a resposta de Deus foi a seguinte, que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é: olha, tudo bem, vocês têm que entender que não são as obras de vocês que salvam vocês, porque senão não seria graça. Mas essa graça produz homens, mulheres, crianças, jovens, prontos para enfrentar o mundo, inclusive com a sua própria vida. É o que Deus está dizendo aqui. Essa graça reservou 7.000 homens que disseram: eu não dobro os joelhos para nenhum Deus, e se mantiveram firmes. Então observe que a graça os salvou, não foi as obras deles, mas que essa graça produziu homens de verdade, produz mulheres de verdade, que querem honrar a Deus, inclusive sob risco de morte. A graça pelas obras não salva. É o que vemos também Paulo dizendo:
na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, 4 e 5, depois 8 e 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora observe, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diz: eu cheguei até aqui porque eu... Mentira! Você chegou até aqui porque a graça te trouxe. Então está bem claro, bem nítido, que não é por obras, mas pela graça que você é salvo. No entanto, para se entender como essa graça funciona, como ela age, você só precisa seguir um pouquinho mais adiante. No versículo 10, Paulo diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então você entende que graça tão profunda é essa, que te salva sem os teus méritos, e depois diz para você: agora aqui está uma bandeja recheada de obras em Cristo, que Deus já preparou para você. Você as fará, mas não porque você é forte, mas porque Deus, antes de existir mundo, já tinha preparado para você. É semelhante ao alimento, amados irmãos. A graça, você pode usar o alimento como ilustração. Se você se alimenta e o alimento não produz em você energia, se o alimento não te nutre e você continua fraco, como se não tivesse sido alimentado, ora, isso não é alimento. Não faz sentido você se alimentar e não obter a energia do alimento. Da mesma forma é a graça. Não faz sentido você dizer: eu tenho em mim a graça de Deus, e ela não produzir em você boas obras. Não faz sentido. A graça de Deus, ela muda as pessoas, ela transforma as pessoas. Uma graça que, sendo recebida, não produz boas obras, não é graça. Então cuidado. Cuidado, porque você pode não estar honrando a graça de Deus. Ou dizendo: eu sou o que sou porque eu cheguei e fiz. Não, Deus fez em você. Ou por outro lado, você pode estar dizendo: não, já sou salvo mesmo, para que pregar? Para que ir para a igreja? Para que orar? Para que me santificar? Para que lutar contra o pecado? Eu já sou salvo pela graça mesmo. Cuidado, honre a graça de Deus como ela de fato é. E vocês viram que a graça de Deus, primeiro, não é vazia. A graça de Deus, apesar de ser gratuita, não é uma graça barata. Ela é recheada com obras. No entanto, é preciso que você também entenda que a graça de Deus é um dom do sacrifício. A graça de Deus me alcançou, agora eu sou salvo. Sim, mas como essa graça passou a ser real na sua vida? Como ela se tornou possível? Não foi simplesmente por um desejo e um estalar de dedos. Foi através de muita dor, sofrimento. Agora, uma dor e um sofrimento de Deus Pai. Quando desde a fundação do mundo já tinha dito: meu filho morrerá por esse povo que se rebelou contra mim. Eu o alcançarei com a minha graça, mas para que essa graça seja possível na vida deles, o meu filho terá que morrer.
Então, a graça é um dom do sacrifício do Filho de Deus. Você só pode ser salvo hoje porque Deus derramou o seu próprio sangue naquela cruz. Percebe que a graça de Deus não é uma graça barata, mas é uma graça que veio através de um terrível sacrifício, onde o próprio Filho de Deus, Pai, se tornou maldito naquela cruz, amaldiçoado naquela cruz, para que você fosse alcançado pela graça dele. Vocês têm noção do que isso significa? A graça é pela obra do Pai e do Filho. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso, capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, falando de Adão. Se em Adão passou a reinar a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então você reinará no reino de Deus por causa de um só, não é por causa de tuas obras, não foi por causa do irmãozinho que pregou para você, não foi por causa de ninguém, de um só, Jesus Cristo, que chegou até você usando os meios que lhe aprouve. Jesus Cristo que chegou até você usando aquele irmãozinho que um dia pregou para você, aquela irmãzinha, o qual você deveria ter vergonha quando se cala e fazer o mesmo do que fizeram para que você estivesse aqui hoje. No entanto, observe que foi pelo sacrifício de Cristo. Então está explicado, se foi pelo sacrifício de Cristo, não precisa do meu. Para que minhas obras, se Cristo já fez todas as obras por mim? Observe que sempre há um contexto dentro do que a Escritura fala. E no capítulo seguinte, quando se diz que você recebeu a justiça de Cristo para reinar com Ele, nos versículos seguintes diz, que diremos, no capítulo seguinte, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante, vamos permanecer no pecado, já que a graça venceu o pecado, já que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos permanecer no pecado para que mais graças venha, para que mais graça venha? Ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ora, nós somos uma fagulha da imagem de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós morremos para os nossos pecados por amor a Cristo. Como viveremos outra vez no pecado? Então isso responde a muitos arminianos e pentecostais que pensam assim. Quando você diz que é salvo unicamente pela graça e eles falam para você, aí é bom demais. Então quer dizer que eu posso viver pecando por aí e mesmo assim sou salvo? Então assim é bom demais. Como assim? Quer dizer que você acha bom o pecado? Quer dizer que você deseja o pecado, quer estar vivendo para o pecado, só que porque vai perder sua salvação, então você não vai para o pecado? E se soubesse que existe uma graça que te salva, sem as tuas obras, você iria para o pecado? Então você não é crente. Você não morreu para o pecado. Você não odeia o pecado. Você ainda é um amiguinho do pecado, só que tenta disfarçar. Porque aquele que sabe que foi salvo pela graça, ele também entende o sacrifício que está por trás desta graça. A graça no amor e em consolo e esperança. Foi assim que Deus fez. O Pai queria dar consolo. O Pai queria dar esperança. Então o Pai enviou seu Filho. O Pai concedeu a sua graça, que é Cristo. Observe o que Paulo diz na sua segunda epístola aos Tessalonicenses.
capítulo 2, versículo 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então você não tem simplesmente uma consolação nesse mundo. Você tem uma eterna consolação e uma eterna esperança de que reinará com Ele pela graça. Isso foi concedido por Cristo e por Deus, nosso Pai. Então você diz, então, eu só já tenho isso daí, o que é que eu quero mais? Só que Paulo continua, eterno a graça no amor, em consolo, em esperança e na confirmação de boas obras. Porque no versículo 16, logo a seguir, ele diz que, pela graça, consolem o vosso coração. Essa graça vai consolar o teu coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então essa graça, além de te consolar, ela tem que te confirmar. Foi o Pai e o Filho trabalhando para que você recebesse essa consolação. Já estou consolado, que confiança eu estou, está certo. Mas essa mesma graça que tem te consolado, ela tem confirmado você em boa obra e em boa palavra? Não, então não é a graça de Deus. É o engano do seu coração. São as mentiras de Satanás enchendo o teu coração e dizendo que você é salvo independente de qualquer coisa. Que você é salvo por uma graça vazia, que não muda, que não transforma. A graça na predestinação e na adoção, por exemplo. Lembram? Passagem tão incrível. A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do 5 ao 7. Nos predestinou para Ele. Então Ele já deixou teu caminho traçado antes que você existisse para Cristo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você tem essa remissão por causa do sangue de Cristo, que foi derramado por você, se você nele crê. Mas observe isso, a predestinação, a adoção, a salvação, foi por meio da graça do Pai e do Filho. No entanto, a graça na predestinação e na adoção precisa te levar à santidade. É o que ele diz um pouco antes, no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Então esse mundo nem existia. O Pai já te amava. Esse mundo nem existia. Ele já tinha dito, você será minha. Você será meu. E Ele te escolheu em amor. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então é isto. Ele te escolheu para a salvação, sim, mas também para ser santo, irrepreensível, andar de modo tão digno que ninguém tenha do que apontar para você. Para que quando as pessoas digam, olha, aquele irmão ali ei, não fale dele não, que eu conheço a história dele. Entendeu? Para que ninguém tenha por onde te repreender. A graça é a revelação de Jesus Cristo no homem. É um trabalhar de Cristo, é um trabalhar do Pai. Observe o que Paulo diz aos Gálatas. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então observe, Paulo está dizendo, olha, antes de eu nascer, Deus já tinha me escolhido,
e me chamado pela graça, para que o Filho dele fosse revelado em mim. Mas Paulo não para aí, ele mostra o que muda. Do capítulo 23, do versículo 23 ao 24, no capítulo 1 de Gálatas, a continuação, Paulo diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então Paulo está dizendo, olha, a graça de Deus me alcançou, Ele me chamou, Ele tinha me separado antes de eu nascer, só que houve uma época que não existia a graça de Deus em mim. Nessa época eu perseguia os cristãos, nessa época eu matava os crentes, prendia-os, tomava tudo que eles tinham. Nessa época eu era assim, mas depois eu passei a pregar a fé que eles tinham e a sofrer também o que eu fiz com que eles sofressem. Mas não desistiu, continuou. Por quê? Porque a graça de Deus, quando é revelada por Jesus Cristo no homem, transforma a vida dele. Aquilo que lhe dava prazer no mundo, ele sente nojo quando faz. Não é que nunca mais faça, peca, continua ainda com suas falhas, com seus vacilos, mas sente nojo e combate e vence, e depois uma hora cai, depois se levanta de novo. Ele é transformado pela graça de Deus. Seus prazeres e desejos passam a ser outro. Dizer que a graça te salvou, mas não te transformou, é o mesmo que dizer que a graça falhou, que a graça de Deus não é tão poderosa assim. Se ela não te transformou, ela também não te salvou. Ou seja, ela não te foi doada. Ou ela te transformou e então ela te salvou, ou ela não te salvou, se não te transformou. Então, para concluir, eu quero dizer aos irmãos que honrem a graça de Deus, amados. Honrem a graça de Deus. Como é que eu posso honrar a graça de Deus? Valendo-se dela, usando ela, não deixando que um centímetro dela passe de você. Observe o que o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 15, do 9 ao 11, diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Observe o que Paulo está dizendo. Olha, a graça de Deus me salvou, mas a graça de Deus se estende por todo o meu ser. E cada aspecto da graça de Deus que envolve o meu ser, eu quero usar. Se é na pregação, que seja por completa essa graça. Se é nas obras, que seja por completa as obras. Então, eu, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça não me foi concedida, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei. Então, entenda, a graça de Deus te salvou, mas ela vem recheada de boas obras, que não podem se tornar vã na sua vida. Por isso, honre a graça de Deus amando-a, retendo-a para você, para que você possa servir ao seu irmão, para que você possa servir ao seu próximo. É o que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Então, observe. Primeiro, essa graça te deu um reino que ninguém tira. É um reino inabalável, você é salvo para sempre. Mas essa graça te foi concedida também e é confirmada como verdadeira quando te faz servir a Deus de modo agradável. Então que o Senhor Deus, por meio de sua graça, abra os seus olhos para que você queira servir a Cristo, entendendo que você foi chamado para honrar a graça de Deus. E sabe como você honra a graça de Deus? Quando você entende que a graça não é vazia, ela vem recheada de obras. Quando você entende que a graça é um dom do sacrifício, não teu, mas de Cristo. E depois que você a recebe, você deseja se sacrificar por Ele também. Não para ser salvo, mas porque já foi salvo. E por fim, a graça transforma e faz servos fiéis. Que Deus abençoe os irmãos. Amados irmãos, eu acredito que toda a igreja do Senhor percebeu esta manhã que o foco ao qual o Espírito Santo nos trouxe é a graça do Senhor. O Senhor disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Infelizmente, a igreja invisível do Senhor na face da terra parece que esqueceu da graça do Senhor. Essa graça que preenche todo o vazio. Aquele vazio que o mundo procura preencher aí fora é preenchida com a graça do Senhor. O salmista, nós vimos também que ele disse: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Será que essa graça alcançou cada um que aqui se encontra esta manhã? Será que essa graça preencheu o seu vazio? Ou o que te dá graça é a graça desse mundo? Infelizmente, as pessoas se alimentam da graça desse mundo, procuram meios para preencher, e às vezes não medem essa sua procura. E às vezes, através dessas procuras, desse seu preenchimento, se envolve com coisas, e nós sabemos que toda ação tem sua reação. E receberemos de volta, principalmente a igreja do Senhor. Quando esquecemos da graça, Deus nos traz lembrança através da sua palavra. O que Deus tem feito em sua vida, o que Deus está fazendo em sua vida, é a graça. Que nós possamos pegarmos esse alimento essa manhã e usarmos da graça para vivermos da graça. É a graça que vai sempre nos fortificarmos. É a graça que vai nos levarmos a estarmos sempre prontos a vencermos todas as dificuldades, as tribulações e as adversidades. A doença, o desemprego, tudo suportamos através da graça. Porque sabemos que tudo podemos no Senhor através da graça. Por isso que a graça do Senhor baixa sobre a igreja. E a resposta à palavra do nosso Deus, nós abrimos a palavra de Deus lá no mesmo capítulo de Salmos 85 e lermos do versículo 11 ao versículo 13, ainda no livro de Salmos, o capítulo 85, o mesmo capítulo, versículo 11 ao 13, uma leitura alternada, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Que nós possamos, amados irmãos, sempre estarmos reconhecendo a graça do Senhor em nossa vida. O melhor
não o que Deus nos proporciona na terra. O melhor já foi nos entregue na glória do Senhor. Você não tem nada aqui, mas olhe para o céu e veja o que está preparado para você. Eu não tenho nada. Minha vida praticamente é uma vida de luta, uma vida de problema, uma vida de batalha. Mas nós estamos com um ao nosso lado, que é aquele que é preparado em todas as batalhas. É aquele que nos mostra em todos os sentidos que aquele que verdadeiramente confia nele e obedece a ele é mais do que vencedor. Falamos sempre, a palavra de Deus, ela é poder para aqueles que nela creem e loucura para aquelas que não creem na palavra de Deus, Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Que a graça seja abundante em nossas vidas. Vamos nos colocarmos de pé e entoarmos mais um canto ao nosso Deus. Iremos fazer, também a nossa ação de gratidão para com o nosso Deus, trazendo nossos dízimos e ofertas. Não fazemos a parte anterior, mas agora você tem a oportunidade de não apenas engrandecer a Deus com esse canto de número 110, mas também as suas ofertas e os seus dízimos. Baixou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora vamos juntos, voltando para o ar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também pratica esta vida com Jesus. Passamos pelo Pai a fim de me provar em essas trevas que impedem o meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o ar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mastiga esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde eu vou morar. Não há um companheiro, outro companheiro, que mostre tanto zelo, voltando para o ar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mastiga esta vida com Jesus. Poder sentar, amados irmãos? Nós iremos fazermos uma oração encerrando, agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, bondade, agradecendo a Deus por tudo. E iremos também orar e intercedermos pelo nosso café da manhã.
E eu vou pedir ao nosso irmão Delbeiro, Evangelista Júnior, também que não só apenas orem, encerrando pela alimentação, mas nós estamos sabendo que a filha do nosso, ou da nossa irmã também, de Geórgia, está no Recife, e nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, e cremos que ela não vai ser precisa passar por cirurgia, porque Cristo, Ele tem o seu agir, o seu trabalhar, e Ele também vai interceder nesse momento, por Geórgia, por Vanessa, por seus filhos, principalmente sua filha que está lá no Recife, e crendo, que tudo podemos pela fé. Foi através da fé que o mar vermelho se abriu, foi através da fé, que muitas outras coisas aconteceram. Nós podemos falar várias coisas pela fé que nós presenciamos através da palavra de Deus ao ouvi-la. Oremos, ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Santo e Soberano, te agradecemos, Pai, por mais um domingo que nos concedes, por mais uma manhã onde podemos estar na Tua presença, oferecendo a Ti os nossos louvores, nossa adoração. Te agradecemos, Senhor, também porque Tua palavra falou aos nossos corações, mostrando o quão preciosa é a Tua graça, o quão devemos honrá-la, e que Tua graça, Pai amado, em nossas vidas seja cada vez mais conhecida diante das pessoas, conhecida diante do mundo. Queremos te pedir, Pai, por Tua misericórdia, por Tua bondade, pela vida da nossa irmã Vanessa e Geórgia, Senhor Deus, que estão enfrentando um momento difícil com suas crianças, mas sabemos que hão de vencer esses desafios, essas dificuldades. Eu quero te pedir, Pai, em especial por Maria Cecília, que está acamada, que está enferma. Sabemos, Pai amado, que tudo tem um propósito debaixo dos céus, que o Senhor tem um plano através de todas as coisas, inclusive através das doenças. E sabemos que o Senhor está com ela nesse momento e em todo momento. Queremos te pedir, Pai, que cure Maria Cecília, que ela volte totalmente restaurada para o nosso meio, para ela brincar aqui conosco, para ela aprender a palavra aqui conosco, para ela alegrar o nosso coração como ela sempre fez, Pai. Amém, Jesus. Abençoa para que ela seja restaurada e que tudo isso, Pai amado, sirva de aprendizado para a gente e que o Senhor mostre o que o Senhor quer e o que o Senhor tem por trás desses acontecimentos. Quero te pedir também que o Senhor honre essas pessoas que deram essas ofertas, esses dízimos, e também aquelas que não puderam dar, concedendo-lhes, Pai amado, condições. Faz com que estas ofertas, esses dízimos, sejam usados para o Teu reino, usados para socorrer pessoas, usados para a manutenção deste prédio, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a Te honrar de todas as maneiras. E quero Te pedir também pelo alimento, que o Senhor abençoe esse alimento, que vamos nos nutrir dele e que a gente venha se nutrir da Tua graça também, Pai amado, como esse alimento há de nos nutrir, que a Tua graça esteja por meio de Tua palavra transformando dia a dia o nosso viver, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, então orem, não é? Depois eu quero saber, Geórgia, como é que tá, viu? A pequena. Quero agradecer a presença desse casal lindo aqui. Oi, amor. É bom, gente. Isso é bom. Isso mostra que eu sou querido, pelo menos por um aqui. Olha, sim, como é o teu nome? Williana. Pronto, é um prazer, viu, Williana, estar aqui com você. Obrigado por ter trazido o Vando. A gente fica muito feliz. Foi. Olha, tá vendo? Eu não disse, eu saquei na hora. E olha, veio outras vezes, viu? Eu me lembro que você já veio uma vez, nos alegrou, depois não vieram mais, nos entristeceu, agora nos alegrou de novo. Então dê mais alegria como essa, viu? E vai dar alguma vez, Sandro? Olha, vai ter a reunião da SAF para escolher a presidente, tesoureira, essas questões, tá? Então eu vou ficar com os homens lá na parte de trás, depois do café da manhã, e as mulheres se reúnem aqui, tá?
Santos, Julieta, quem? Irmão, nós nos alegramos muito. Ontem a SAF, a nossa irmã Elaine,